Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia. Estamos aqui para mais uma videoaula desse programa, desse projeto da Editora Moderna, com a organização educacional Farias Brito. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto chamado Origem da Vida na Terra. E ao longo dessa aula nós veremos algumas hipóteses de como surgiram essas formas de vida na Terra, como surgiu a Terra e de que forma essas primeiras formas de vida obtinham o seu alimento, de que forma essas primeiras formas de vida, esses seres primitivos, obtinham energia, obtinham alimento, obtinham a matéria orgânica a partir dos seus alimentos. Bom, começando. Antes que nós saibamos de que forma surgiram as primeiras formas de vida e quem eram as primeiras formas de vida, é bom que saibamos como foi formada a Terra. Essa Terra onde vivem os seres vivos. A matéria que forma essa Terra, esse planeta Terra, surgiu de que forma? Existe uma teoria, a chamada teoria do Big Bang, que explica para a gente de que forma surgiu o planeta Terra. Essa teoria do Big Bang, também chamada teoria da grande explosão, é assim descrito. Propõe que o universo tenha se originado de um grão extremamente compacto, de densidade infinita, que, por razões ainda desconhecidas, se expandiu de modo violento há cerca de 13,7 bilhões de anos. Essa explosão primordial, denominada Big Bang, teria originado o espaço, o tempo e tudo mais que existisse no universo. Tudo mais que existe no universo. Ou seja, pessoal, tudo isso que nós vemos ao redor da gente, toda essa matéria, e podemos definir a menor parte dessa matéria como o átomo, é claro que vocês viram na física e viram na química que existem as partículas subatômicas. Mas nós aqui da biologia vamos tratar dessa unidade da vida, dessa unidade do ser vivo que é o átomo. Então o átomo que forma toda a matéria presente nesse planeta, inclusive a vida, originou-se a partir dessa grande explosão, desse Big Bang. Esse Big Bang acaba formando esse planeta e tudo mais de matéria que aqui existe. Toda e qualquer forma de vida que venha a surgir nesse planeta, claro, deve apresentar a mesma composição química que aqui nós encontramos. Portanto, a segunda teoria do Big Bang, a partir de uma grande explosão, energia foi transformada em matéria e essa matéria nós aqui da biologia consideraremos como sendo o átomo. O átomo agora começa a se organizar de acordo com a sua densidade, de acordo com a sua massa, ele começa a se organizar, essa poeira de elementos, essa poeira cósmica começa a se organizar e até um certo momento forma o planeta Terra. A Terra inicialmente, senhoras e senhores, era bastante quente. Essas imagens que aparecem para a gente mostram o início da Terra, uma superfície extremamente quente, onde essa matéria recém-formada ainda promove alguns tipos de reações. Gradativamente a Terra foi esfriando. E gradativamente esfriando, foi propiciando, foi permitindo a formação de vida nesse planeta. Portanto, antes de entendermos como surgiu a vida, é bom que saibamos como surgiu o planeta. E o planeta, essa matéria, surgiu a partir da grande explosão chamada Big Bang. Bom, agora que sabemos como foi formado esse planeta, nós podemos agora supor e imaginar de que forma surgiu a vida neste planeta. Existe, pessoal, uma hipótese e uma teoria. E nós já sabemos qual é a diferença entre hipótese e teoria. Essa teoria, chamada teoria da evolução molecular, já passou por experimentações. E nós, através de experimentações, conseguimos mostrar que essa teoria é viável. Mas a primeira ideia que eu trago a vocês é a hipótese da panspermia. E por que ainda a hipótese? Porque carece de experimentação, carece de método científico. O que trata a hipótese da panspermia? Ela diz que a vida na Terra surgiu pela colonização do planeta por substâncias precursoras de vida, ou mesmo seres vivos provenientes de outros locais do cosmos. Ou seja, a vida que nós temos aqui não foi formada neste planeta, e sim de um outro local. O termo panspermia significa semente. Semente vinda de todo e qualquer lugar, não daqui da Terra, mas sim de outro local, e aqui chegou. Como eu havia dito, isso mantém-se ainda como hipótese, porque carece de experimentação. Aquilo que nós imaginamos como coerente, aquilo que nós imaginamos como correto, aquilo que já passou por experimentação, é a teoria da evolução molecular. E o que é a teoria da evolução molecular? Ela diz que a vida surgiu na Terra após um longo processo de transformações químicas.
Durante essa evolução molecular, compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva reagiram entre si, originando moléculas orgânicas como aminoácidos, pequenos açúcares, bases hidrogenadas e ácidos orgânicos. Ou seja, pessoal, a vida que se formou na Terra surgiu de uma lenta e gradual evolução de moléculas, uma lenta e gradual evolução de substâncias químicas, onde, no início da Terra, alguns compostos começaram a reagir, começaram a formar as primeiras moléculas orgânicas e essas moléculas orgânicas começaram a se organizar. A vida aqui na Terra, senhoras e senhores, veio de uma evolução molecular, lenta e gradual modificação, aprimoramento de estruturas moleculares. Como é isso, professor Ricardo? Acompanhe. Um pesquisador chamado Stanley Miller decidiu experimentar, criar em laboratório um ambiente semelhante ao que ocorria na Terra primitiva para ver se essa teoria da evolução molecular era coerente. O que fez Stanley Miller? Ele construiu um aparelho que simulava as condições existentes na Terra primitiva. Eu disse a vocês que a Terra foi criada a partir de um Big Bang. E esse Big Bang, essa grande explosão, criou matéria. E nós falamos que a matéria, aqui na biologia, a matéria mínima, a menor unidade dessa matéria seria o átomo. Acontece que os átomos estabelecem ligações covalentes, por exemplo, para formar moléculas, como água, como gás carbônico, como amônia, como gás hidrogênio. E eram justamente essas moléculas que ocupavam a atmosfera primitiva. Acompanhe. A atmosfera primitiva, quando ainda não havia vida, a atmosfera primitiva dessa recém-Terra criada, a atmosfera primitiva dessa Terra que foi criada, desse planeta criado a partir do Big Bang, essa atmosfera primitiva apresentava como gases o metano, a amônia, o gás hidrogênio e o vapor d'água. Esses gases, segundo a teoria da evolução molecular, acabaram reagindo e formaram as primeiras moléculas orgânicas. E a partir dessas primeiras moléculas orgânicas, nós alcançamos a formação dos primeiros seres vivos. Como eu estava dizendo, Stanley Miller resolveu construir um aparelho e neste aparelho criar as condições dessa Terra. Acompanhe a imagem. Existe ali, pessoal, um pequeno balão. No balão onde está escrito, pessoal, descargas elétricas. Nessas descargas elétricas, pessoal, nós colocamos, Stanley Miller colocou esses gases. Colocou metano, colocou amônia, colocou gás hidrogênio e vapor d'água. Através de descargas elétricas, esses gases foram reagindo e, consequência dessa reação, foi a formação de aminoácidos. Ou seja, a partir desses gases, Stanley Miller conseguiu mostrar que descargas elétricas que simulavam as condições da Terra primitiva geravam aminoácidos. E os aminoácidos são os primeiros compostos orgânicos que poderiam ter formado as primeiras formas de vida. Então, toda e qualquer forma de vida que surgiu naquela época, surgiu a partir dessas moléculas orgânicas que foram se formando a partir desses gases da atmosfera primitiva. Ok? Bom, mas como é que esses seres vivos obtinham algum tipo de alimento? Como é que os primeiros seres vivos obtinham algum tipo de matéria orgânica, de alimento? Veja bem, o que nós aprendemos? Como a Terra foi formada, como o planeta foi formado, como toda essa matéria foi formada a partir do Big Bang. Aprendemos que as primeiras formas de vida surgiram a partir de evolução de moléculas. As primeiras moléculas orgânicas que se formaram e depois evoluíram, se aprimoraram para formar os seres vivos. E essas primeiras moléculas se formaram-se a partir dos gases da atmosfera primitiva. Quem promoveu essa experimentação? Stanley Miller, construindo aquele aparelho que simulava as condições ambientais. Eu quero saber agora como essas primeiras formas de vida que apareceram no planeta obtinham seu alimento. Existem algumas teorias. Essa primeira é a hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica propõe o seguinte: a fonte de alimento dos primeiros seres vivos seria constituída de moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico e acumuladas nos mares lagos primitivos. Os seres heterotróficos primitivos deviam extrair energia de moléculas nutritivas por meio de processos bioquímicos relativamente simples, como a fermentação, realizada atualmente por certas bactérias e fungos. Ou seja, as primeiras formas de vida, segundo a hipótese heterotrófica, obtinham alimento a partir da fermentação. Acontece que existe uma outra hipótese, além da hipótese heterotrófica, que é chamada de hipótese autotrófica. Na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, de acordo com essa hipótese, seriam quimiolito-autotróficos, ou seja, produziriam suas próprias substâncias alimentares pelo aproveitamento de energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre. Ou seja,
Diferente da hipótese heterotrófica, a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos geravam as suas próprias moléculas orgânicas energéticas. Na reação que nós temos, sulfeto de ferro reage com sulfeto de hidrogênio, que é chamado gás sulfídrico. E o produto dessa reação libera energia que era aproveitada por esses seres para poder produzir sua glicose. Bom, há também uma possibilidade de hipótese autotrófica que considera sendo a fotossíntese o primeiro mecanismo de obtenção de energia. Bom, atualmente realizado por algas, plantas e certas bactérias, consiste na produção de substâncias energéticas alimentares, geralmente glicídios, a partir de substâncias inorgânicas simples como água e gás carbônico, utilizando luz como fonte de energia. Além de produzir glicídios, a maioria dos seres autótrofos atuais também produz gás oxigênio liberado para o ambiente. Essa reação é bastante conhecida, o processo de fotossíntese. Portanto, a hipótese autotrófica considera tanto a quimiossíntese como a fotossíntese como mecanismos iniciais para a obtenção de energia, para a geração de moléculas orgânicas. As sulfobactérias são ótimos exemplos, porque realizam fotossíntese não utilizando água, utilizam sulfeto de hidrogênio. Então, tanto as sulfobactérias como as algas e as plantas e outros seres fotossintetizantes acabam gerando sua própria molécula orgânica energética, a glicose, a partir de energia luminosa. Bom, e finalmente, nós, que só poderíamos ter surgido nesse planeta após uma oferta adequada de oxigênio no planeta. Quando eu digo nós, somos aqueles que fazemos respiração aeróbica. É a oxidação das substâncias orgânicas utilizadas como alimento em presença de gás oxigênio, possibilitando uma alta eficiência na obtenção de energia. Ou seja, nós, que fazemos respiração aeróbica, não fomos os primeiros a aparecer, até porque as condições ambientais não ofereciam esse oxigênio. Nós, que realizamos a respiração aeróbia, nós animais que fazemos respiração aeróbia, estamos no processo final de formação. Nós aparecemos sempre depois que os seres autótrofos, fotossintetizantes ou os seres fermentativos que surgiram inicialmente. Ok? Na nossa próxima aula nós continuaremos a tratar sobre isso, sobre origem da vida no planeta Terra. Ok? Até a próxima. Um abraço.